Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à Casa Luz de Jesus. Antes de começarmos com a oração e a leitura, eu só gostaria de salientar que daqui a 2 finais de semana, no dia 13, a gente vai ter mais um sábado aonde a gente faz algumas doações, para algumas famílias em necessidade. E a gente está sempre precisando de alimentos para auxiliar essas pessoas, essas famílias. Então, quem se sentir à vontade, quiser auxiliar, é só procurar alguém da casa que a gente vai estar orientando. Vinda do Reino. Vinda do Reino. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos de fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos, por intermédio do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate precioso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Então, meus irmãos, eu peço que fechem os olhos, sentem-se confortavelmente e elevem os seus pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade infinitos, ao Mestre Jesus e a equipe de trabalho aqui dessa casa. Vamos agradecer, meus irmãos, pela oportunidade que temos de estarmos aqui encarnados, tendo a oportunidade de enfrentar obstáculos, provas e nos melhorarmos. Sejamos gratos às bênçãos que recebemos nessa passagem, a nossa família, o nosso lar, nosso trabalho e todas aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho e nos dão oportunidades de nós nos trabalharmos. Sejamos gratos pela noite de hoje, pela oportunidade do estudo, do aprendizado que temos a receber. Agradecemos a Dani, que vem aqui disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento e compartilhar conosco um pouquinho dessa luz. Pedimos a espiritualidade da casa, que receba a todos os irmãos, que acolha a todos e auxilia cada um da forma como cada um precisa. Inspire a nossa palestrante de hoje para que ela possa passar todo o conteúdo, todo o conhecimento que ela tem para compartilhar conosco. Muito obrigado, Pai, e que assim seja.
Boa noite a todos, queridos irmãos. Eu agradeço profundamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos, compartilhar um pouquinho do que nós estudamos. Cumprimento a todos vocês, a todos os desencarnados que nos acompanham também. Que as palestras são assim, são com as pessoas que aqui estão. E essa casa é imensa no mundo espiritual e eles assistem também. Então, por isso, eu peço à espiritualidade superior que não permita que as minhas palavras se desviem daquilo que o plano espiritual propõe para a nossa reflexão. E o tema proposto é este: ler a vida com os olhos espirituais. Para falar sobre isso, nós utilizamos as seguintes obras: Conheça o Espiritismo, Noções Básicas da Doutrina Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o livro Despertar, o Segredo da Reforma Íntima, de Haroldo Dutra Dias, Estudando Gênesis, à luz do Espiritismo, Roteiro, Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, e Boa Nova, o livro preferido de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, e um texto do site caminhosluz.com.br. Qual que é o nosso objetivo hoje? Sincero, que tenhamos, ao final desta reunião, o desejo de encontrar Deus em nós. Estamos lendo esse slide porque fomos alfabetizados. Alguém consegue não ler? Não tem como, né? Quando eu escrevo não leia, não tem como. Nós fomos alfabetizados. Logo, quando aprendermos a viver a existência com as verdades espirituais, não teremos como ignorar. Não será possível deixar de ler e entender os eventos do cotidiano a partir dos objetivos espirituais. Hoje, diante de eventos determinantes na nossa existência, como a falta de saúde, a ausência de um ente querido, a proximidade da velhice, não conseguimos ou temos dificuldades para entender e enxergar as causas, justamente porque nossos olhos não leem as vogais e as consoantes do Espírito. E isso acontece conosco, essa falta de alfabetização do Espírito, porque a humanidade elegeu um projeto de aprendizado cunhado na matéria. E por isso nos foi ensinado a ler a vida apenas com os olhos físicos. Mas será que precisamos aprender a ler com os olhos espirituais? O resultado de séculos dessa forma de viver, com supremacia ao material, ao homem, ao consumismo, à superficialidade, ao esgotamento da natureza, ignorando o além físico, como pode ser visto de forma simples e estatisticamente, chegamos a um momento de muita ansiedade e depressão, além de outros desequilíbrios da mente. Nunca o sofrimento interno foi tão intenso. Portanto, a proposta da reflexão de hoje é alinharmos os ensinamentos do Espírito na vida material, matéria e espírito. Como se fôssemos utilizar um óculos com lente bifocal e progressiva. E me desculpem aos profissionais da área de oftalmologia se isto já passou, mas a imagem, ela é muito significativa.
É como se em uma lente tivemos a capacidade de ver a matéria e na outra o espírito, as duas juntas. O Espírito Emmanuel, que dita a obra Roteiro para Chico Xavier, ensina: a ciência construirá para o homem o clima de conforto e enriquecê-lo-á com os brasões da cultura superior. A filosofia auxiliará com valiosas interpretações dos fenômenos que a eterna sabedoria manifesta. Mas somente a fé, com os seus estatutos de perfeição íntima, consegue preparar o nosso espírito imperecível para a ascensão à glória universal. Portanto, a ciência, a filosofia e a fé, juntas, contribuem para o desenvolvimento do homem. Sabedores da nossa realidade de espíritos imperfeitos, buscamos então quais são as verdades espirituais que vão mudar a nossa forma de ler a vida. A primeira delas, e são 10, a existência de Deus, é onde nós vamos nos deter com um pouco mais de tempo. A segunda, existe alma. E ela sobrevive à morte. A quarta verdade espiritual, existe o mundo espiritual. É aonde a alma, depois de desencarnada, voltando ao termo espírito, fica. E se temos WhatsApp neste mundo, é claro que temos comunicação de lá para cá. Então, a alma se comunica com os homens. E estamos todos sujeitos à lei da causa e do efeito. A reencarnação, benesse divina a cada um de nós. Todos nós evoluiremos. Tudo evoluirá. Planeta, homem, todos e tudo. Porque o nosso destino é a felicidade. E o destino final é sermos puro amor. Vamos lá. Primeira verdade espiritual. Existe Deus. Precisamos reconhecer que Ele, de fato, é o nosso Criador. Deus precisa deixar de ser um estranho, um ser mágico, um ser que está distante. Ou Ele pode ainda estar ali ou aqui para atender as nossas vontades. Um Deus customizado. Ou ainda um Deus que fica restrito às minhas ideias acanhadas, ainda na infantilidade do espírito. E a oração é o único caminho para Ele. A oração não é um lembrete a Deus daquilo que eu preciso, ou do que acho que preciso. Ele é supremo, Ele sabe. Mas a oração é uma maneira de mudar a natureza de quem ora. De mudar a natureza de quem está orando. Fazendo um paralelo, é como se a criança preferisse sempre o doce ao almoço, à refeição principal. Precisa ter alguém dizendo que a natureza dela precisa mudar. É assim. A relação com Deus, idealmente diária, é para ter intimidade com o Criador. Como conquistar a comunhão com Deus se eu não vou até Ele, se não o busco, se não o vejo ou procuro ver em tudo e em todos? Se Deus fosse o mar e nós nos dispuséssemos a ir até Ele, nós podemos ir ao mar com as mãos em concha e recolher o que for possível. Mas nós também podemos ir a Deus com um copo e encher mais do que uma concha, com um balde e encher muito mais. Tudo depende do que eu desejo e de como eu busco.
Há um conto indiano que fala da divindade do homem, do aspecto da vida interior. E ele é mais ou menos assim. Conta que quando o homem foi criado, Deus escondeu a sua divindade. E algumas ideias foram ditas a ele. No fundo dos oceanos seria um bom lugar para esconder. No fundo das montanhas. Mas Deus, que conhecia a essência do homem, sabia que ele remexeria céus e terra. E pensou, vamos colocar em um local que será o último que ele vai buscar. E adivinhe? Dentro de si, no seu interior. O último local que a gente procura Deus, mas é ali que ele está. Então a oração fará com que a gente, paulatinamente, avance nos seus cômodos internos, uma espécie de castelo interior, e lá no centro encontre a Deus. Mas requer disciplina, desejo de encontrar e sinceridade de propósito. Além disso, somos esperados e amados por Deus. No livro citado do Gênesis, a religiosa Ayla Pinheiro conversa com Haroldo Dutra Dias e diz em relação ao encontro com Deus. É muito bonito, abre aspas. Não tem nada de mágico. É natural. Deus nos ama. O problema é que nós não nos sentimos amados. Quando nós nos predispomos a ir, nós nos sentimos amados. Ele nos ama porque Ele é bom, porque Ele é amor. Independe se nós merecemos ou não. Ele ama porque Ele não pode ir contra si mesmo. Ele é amor. Não interessa quem é você, o que você faz, o que você fez. Ele ama porque Ele é amor. E aí, quando nós nos sentimos amados, nós encaramos até mesmo os nossos erros com mais naturalidade. Não é rebeldia. É porque agora estamos alicerçados e enraizados neste amor de dentro para fora. É preciso olhar para dentro, procurar o Criador interno, que não muda, que estabeleceu suas leis e as segue, que é imaterial e não alguém sentado em algum lugar. É único, onipotente, soberanamente justo e bom. Temos a intuição de Deus. Podemos não o compreender, dada a nossa condição espiritual, mas acredite, talvez você, na sua família, no seu trabalho, é a única pessoa que Deus pode contar. Você conta com Ele, mas Ele espera por você. E Haroldo cita no seu livro Despertar um poema chamado Cantiga da Esperança, que eu tirei só um pedacinho para trazer aqui. A noite espera o dia, a flor espera o fruto, o espinho a rosa, o mármore o buril, o próprio solo bruto espera o lavrador. Então compreenderás que além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também. Muitas comunicações espirituais ocorrem nas reuniões mediúnicas aqui desta casa, onde os irmãos em sofrimento dizem que Deus é esse que nunca veio até mim. Ocorre que, além de estarmos muito distraídos e nem percebermos a Deus no dia a dia, temos que o passo é nosso. Nós vamos caminhar até Ele. Nós é que precisamos ir até Ele com as mãos em concha ou com aquilo que entendermos melhor. Nós vamos.
Lembremos que somos humanos, não máquinas. O mundo de hoje às vezes faz a gente pensar. E que somos amados. Se fôssemos olhar a natureza, ela não espera que o homem construa coisas. A natureza não espera que o homem faça nada que voa. Não precisa disso. Mas pelo livre-arbítrio, lei, a natureza precisa esperar do homem atitudes humanas, que só o homem pode dar à natureza. Coragem, justiça, honestidade, caridade. Então, quando estivermos com uma sede de sentido de vida, escutemos. Quando as coisas, as pessoas e os lugares do mundo não sossegarem a tua alma, escute. O Espírito Emmanuel, no mesmo livro Roteiro, deste momento, quando nada te sossega a alma, olha o que ele explica. Semelhante momento é profundamente expressivo no destino de cada alma. Porque se o coração que pede é portador de boa vontade, a resposta da vida superior não se faz esperar. E um novo caminho se desdobra à frente da alma oprimida e fatigada, que se volta para o além, cheia de amor, sofrimento e esperança. Possivelmente, quando nada sossega a alma, estamos sentindo a necessidade de Deus. Sócrates dizia que sua mãe era parteira. E sua mãe não poderia dar à luz a mulher que não estivesse grávida. Então, é preciso querer as coisas espirituais. É preciso querer ir até Deus. E vamos lembrar, a dor é o despertador da alma. A dor despertou Maria de Magdala. Jovem, rica, vivia com os romanos, tinha uma sede de amor que não encontrava. E quando ela soube que Cristo estava nas proximidades, ela foi até Ele. Mas ela foi até Ele, às vezes, como a gente vai até Deus, com vergonha daquilo que a gente já fez. O véu do esquecimento é uma bênção. E ela não foi diferente. Ela tinha seus erros. E olha a magnitude do que Cristo disse. Maria, acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sob uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são a esperança em Deus. Nossa casa pode estar em escombros e não tem problema. Deus constrói o novo sob o velho. Ninguém muda o passado, mas sempre tem um futuro novo a construir. E como que faríamos? Jesus. Jesus é o modelo, Jesus é o guia. Modelo como se fosse uma forma. Se é redonda é daquele jeito. Mas de nada adiantaria sem um guia que já foi, já voltou e sabe o caminho. Na pergunta 625, os espíritos respondem ao seguinte questionamento. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Mas há uma observação de Allan Kardec. Para quem tem algum receio com relação a Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra.
Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Atenção aqui agora. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Essa palestra de Georges Elahá, ela traz as faces de Jesus dadas pelo homem no decorrer da história. Muitas foram as faces que o homem deu ao Cristo. O último 10, modelo e guia, é essa nova visão que a doutrina espírita traz, de Cristo guia, de Cristo modelo. Quem tiver interesse, é uma palestra sensacional. Quando estivermos em dúvida daquilo que a gente está fazendo, se é certo ou se é errado, porque às vezes a gente tem dúvida, tem duas perguntas que nós podemos nos fazer e que funcionam muito. A primeira: se todos, no planeta todo, estiver pensando como eu estou pensando, estiver agindo como eu estou agindo, como seria esse planeta? Ou, sobre meus ombros, o meu espírito olha. Sobre os meus ombros, Jesus olha. Como que Jesus está vendo o que eu estou fazendo? Muito bem, daqueles 10 pontos, a existência de Deus. O segundo ponto, a alma existe. É importante conhecer que não sou apenas este corpo, do qual devemos ser cotidianamente gratos, porque ele nos suporta. Estamos ocupando um corpo, e o Espírito é que o anima. O Espírito foi criado por Deus simples e ignorante. E a cada um deu a sua missão. Deixa eu só colocar os pontos lá que fica mais fácil de visualizar. Segundo ponto, sobrevivemos à morte. De nada adiantaríamos ter um espírito perfectível, mas que terminasse com a existência do corpo. A alma, ao término desta existência, regressa para o mundo espiritual. Temos muitos livros espíritas que falam sobre o mundo espiritual. A exemplo do Nosso Lar, que também está como vídeo, né? E o mundo espiritual? O mundo espiritual, se nós formos buscar lá em Platão, nascido em Atenas em 428 anos antes de Cristo, ele diz o seguinte: as ideias ou formas residiriam no mundo inteligível, fora do tempo e do espaço, e não no mundo sensível ou material. Sua natureza seria perene, imutável, transcendente. Os fenômenos, objetos deste mundo, organizam suas estruturas conforme estas ideias e formas primordiais, mas não são capazes de revelá-las em sua plenitude, sendo apenas cópia, imitações imperfeitas. Desde lá, é como se no mundo espiritual fosse original e nós cópias imperfeitas. Aqui, não é a nossa pátria. Temos mundo primitivo, mundo de expiação e provas, mundos regeneradores, mundos felizes, mundos celestes. Nós estaríamos no de expiação e provas. E aqui eu vou contar rapidamente a lenda do peixinho vermelho. Está nas obras espíritas, mas ela é simples e de uma didática tão interessante. Diz assim, resumidamente, porque ela é longa. Num jardim exuberante,
havia um lago adornado por ladrilhos azul turquesa, onde vivia uma comunidade de peixes, liderados por um rei. Nesse ambiente de conforto e estagnação, havia um peixinho vermelho, frágil e excluído, que mal conseguia alimento e abrigo. O peixinho começou a estudar o lago, seus ladrilhos e suas passagens. Descobriu a grade onde a água escoava e, curioso sobre o mundo além do lago, decidiu sair em busca de novos horizontes. Após dolorosa travessia, chegou a um rio, onde conheceu diversos peixes, aprendeu sobre a vida e ainda que existia oceano, e para lá foi. Encantado com a imensidão do mundo, quase foi devorado, mas foi salvo. Seguindo sua jornada, descobriu criaturas incríveis, estudou, trabalhou, encontrou amigos e passou a viver no Palácio de Coral. Mas resolveu voltar e contar para os seus amigos do lago e principalmente alertá-los que aquele lago secaria. Contudo, não foi ouvido. Os peixes confortáveis naquela situação recusaram a ouvi-lo e ele retornou para o oceano. Expulso, retorna, sabendo que o lago ia secar, mas os seus amigos não o ouviram. Me parece que os mundos, a existência de mundos regeneradores, prova e expiação, nós temos nos relatos das obras espíritas a realidade, mas às vezes a gente não tem condições de ouvir, né? Ouvidos para ouvir. Fazendo o link então com a próxima verdade espírita, temos a existência de Deus, a alma existe, ela sobrevive à morte, existe o mundo espiritual e a comunicabilidade do mundo espiritual. Os espíritos se comunicam através dos médiuns. Os médiuns têm severos compromissos e ilimitadas responsabilidades. Deus espera pelos médiuns. Sabendo que a alma se comunica, todos nós estamos inseridos na lei da causa e efeito. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída e que deverá ser paga. Se não for em uma existência, será na seguinte, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de voltar e quitar débitos em outra, mas é uma realidade. Aqui tem a causa e imediatamente o seu efeito. E a reencarnação? A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé. É uma benesse divina termos condições de retomar, de caminhar novamente, de resgatar débitos e de fazer o bem. Né? Vamos passar um pouquinho. Aqui. Quanto à evolução, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, viria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim, juntos, o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, os vegetais, a sua habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário.
Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós, seres humanos, somos a consciência da criação. Os outros seres ainda estão em um processo que não percebem o Criador. Nós chegamos ao ponto de perceber, porque estamos em evolução. Nosso destino final é a felicidade e, por fim, sermos puro amor. Alguma parte de nós encontrará o Cristo, Jesus e o próprio Criador. Às vezes demora um pouquinho, mas alguma parte do que somos hoje está a caminho. Conseguir ler a vida com estes princípios muda tudo. A forma como vejo minha família, o meu trabalho, a minha saúde, o que me afeta, a sociedade em que vivo. Os eventos passam a ter outro sentido. Às vezes uma prova, às vezes uma expiação, às vezes um despertar. Sem olhar com a fé, além de não ter sentido, nós retiramos de nós mesmos a chance de evoluir, de despertar, de esperar um pouco mais a Deus. Esta frase diz assim: a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Não precisamos de estados especiais, de fazer grandes renúncias, mas de estarmos disponíveis com alegria, com coragem, com esperança. Além do mais, que não tenhamos ingenuidade no caminho. Se for necessário, vamos estabelecer a distância do amor. Fechar a porta, bloquear o WhatsApp. Mas é preciso lembrar dos ensinamentos de Deus. Também nesse sentido. Está no Evangelho de Matos, com relação àqueles seres que ainda nos desafiam. Jesus diz, primeira coisa, faça o bem aos que vos aborrecem. Mas às vezes é difícil. Então, segundo, bendizei os que te maldizem. Fale bem daquele que está falando mal de ti. Mas ainda não consigo. É grande às vezes para a gente. Então, por terceiro, se você não consegue fazer o bem, se você não consegue falar bem daquele ser, que todos nós lembramos agora de alguém, orai pelos que vos perseguem. Oração, em qualquer circunstância. E tudo isso para quê? Estas verdades espirituais, não basta a gente conhecer, nem entender, é preciso viver. Mas ainda pode existir uma fratura entre o que a gente conhece e o que a gente vive. É natural, é do nosso progresso. O ideal é que um dia essa fratura deixe de existir. Que tudo o que eu penso, digo e faço esteja alinhado com a existência do Espírito. É esse o nosso propósito de existência. Alinharmos em uma única verdade. Todos, sim, mas cada um no seu tempo. Não são todos que estão preparados. No Evangelho segundo o Espiritismo, espíritos bondosos nos ensinam. Em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenazes para permitir ao espírito libertar-se das coisas da terra. O nevoeiro que os circunda furta-lhes a visão do infinito. Por isso eles não rompem facilmente com seus gostos, nem com seus hábitos. Não compreendem alguma coisa melhor do que aquilo que tem. E é também caridade conosco quando a gente não consegue alinhar, caridade com o outro que ainda não consegue alinhar. Né? Por fim, há um
uma música chamada O Amor é a Cura, que todos podem olhar depois. Ela tem direitos autorais, senão eu poderia colocar aqui. Mas ela, numa simplicidade, numa pureza, diz assim: o amor é a cura para qualquer criatura que se lembrar da doçura original. Lembrar porque Deus está em nós. É só um pouquinho difícil de alcançá-lo na correria do dia, mas Ele está. Basta querer ir até o mar com o que a gente tenha para nos encher de Deus. Muito obrigada, boa noite. Pessoal, vamos passar então para a etapa final do nosso trabalho. Eu peço que os trabalhadores da casa se coloquem à disposição para o passe. Vamos reduzir um pouco as luzes também. Deixar o ambiente um pouco mais tranquilo. Peço, meus irmãos, que fechemos novamente nossos olhos, que a gente nos conecte com o nosso grande Pai, com a espiritualidade dessa casa de luz. Vamos agradecer novamente pela oportunidade que temos de estar aqui essa noite aprendendo um pouco mais, para tornar a nossa caminhada um pouco mais leve, um pouco mais suave. Pedimos à espiritualidade nesse momento que nos abençoe, derrame sobre nós a sua luz, o seu amor, que cada um de nós receba aquilo, as energias, receba a luz que merece, que precisa para enfrentar os obstáculos e as dificuldades da caminhada. Que a gente receba a força e a resignação para entender aquelas coisas que acontecem e a gente tem dificuldade de enfrentar. Que a gente tenha fé para superar qualquer obstáculo que se coloque à nossa frente. Que nessa noite a gente possa levar conosco um pouquinho dessa luz e um pouquinho desse amor que a gente recebe aqui. Que a gente leve conosco para os nossos lares, para os nossos familiares, para a nossa casa e para todas aquelas pessoas que cruzarem o nosso caminho. Multiplicando todo esse amor, toda essa luz do nosso Mestre que é nos dada aqui esta noite. Muito obrigado, Senhor. Uma boa noite, meus irmãos, e que assim seja.